Menino, senta! Peraí, galera. Pô, peraí, deixa eu falar aí. Olha que eu vou tirar a ponta, hein? Fala, galera bem educada. Hoje a gente vai falar de algo que diz muito respeito ao dia a dia da sala de aula. Que diz respeito a mim e aos meus colegas, mas que também envolve estudantes e seus pais. E aí eu quero fazer uma pergunta para os meus colegas professores. Você tem domínio de classe? Domínio de classe seria a capacidade que o professor tem de manter a turma atenta para que ele possa realizar o seu trabalho em sala de aula numa boa. Esse é um dos vários temas polêmicos quando o assunto é educação escolar. Por um lado, eu tenho colegas que chegam a entrar em crise, principalmente no início de carreira, achando que o problema todo é deles, que eles não têm condições de dominar turmas. Por outro lado, a gente tem a galera da pedagogia e os gestores escolares que sempre que podem apontam para o professor como culpado. Alguns dos colegas mais experientes já apontam para a educação que os alunos não recebem em casa dos seus pais. Outros dizem que a culpa é da escola, que não toma a iniciativa para resolver esse problema porque não quer incomodar os seus clientes ou porque não quer perder clientes. Isso no caso da escola particular. Quando o assunto é educação pública, a coisa fica um pouco pior, porque todo projeto de educação é feito para atender aos interesses políticos de quem está à frente de uma prefeitura ou de quem está à frente de uma secretaria de educação. E a pergunta que a gente sempre faz é, de quem é a culpa então? Na verdade, todos têm alguma responsabilidade nesse problema. Porque, de fato, não seria necessário que a gente desenvolvesse um potencial para dominar um grupo, para dominar uma turma, se o sistema como um todo funcionasse. Então, de fato, todos têm responsabilidade sobre esse problema. Primeiro, os pais, que fazem dos filhos o centro das atenções dentro de casa, mas esquecem de explicar a eles que numa sala de aula eles não serão o centro das atenções sozinhos, que há toda uma turma para ser trabalhada pelo professor. E ainda tem aqueles que toda vez que a escola toma uma medida disciplinar qualquer, vão até lá cobrar o porquê do filho estar sendo punido. E isso faz com que a criança, com que a adolescente, acredite que pode fazer tudo dentro da escola. As escolas têm a sua culpa também, porque todas elas têm regimentos que prevêem medidas muito claras para as questões disciplinares, mas que raramente são levadas adiante ou para não incomodar esse cliente chato que vai reclamar de tudo e apontar o dedo para a direção da escola, porque alguém resolve lavar as mãos diante da situação, porque não seria problema dele resolver aquilo ali, já que o pai não deu educação. O estudante, em especial o de ensino médio, tem muita responsabilidade sobre esse problema. Afinal de contas, ele já tem algum discernimento para entender o que é certo e o que é errado. E nós, professores, onde é que nós somos responsáveis por essa questão ou pela necessidade de termos domínio de turma? Nós somos responsáveis quando damos aula só para aquele grupinho pequenininho que nos dá atenção o tempo todo. Quando botamos um aluno para fora de sala na primeira oportunidade que temos. Quando não impomos nossa autoridade sobre um espaço que, do início das nossas aulas até o final delas, é nosso. É nesse ponto, no momento em que nós impomos a nossa autoridade em sala, que a gente ensina aos nossos alunos como é o mundo real, o mundo lá fora, o mundo dos chefes e o mundo dos líderes. Eu acho que você sabe a diferença entre esses dois, não sabe? Então, se você ainda não criou o seu sistema para domínio de turma, porque infelizmente não tem outro jeito, se a gente quiser sobreviver nessa profissão, se a gente gosta do que faz, a gente tem que dar um jeito. Eu vou dar algumas dicas aqui para você. Número 1. Domine o seu conteúdo. Não corra o risco do aluno te fazer uma pergunta qualquer ou de testar o seu conhecimento fazendo uma pergunta sobre algo que ele já sabe a resposta e te pegar. Se você não souber responder a algo, cara, não inventa, não tenta, simplesmente diz: eu agora
não tem como te responder, mas na primeira oportunidade eu te passo essa resposta. Você pode conseguir durante um intervalo aquela resposta e na primeira oportunidade, cara, pega o aluno até no corredor e passa aquela resposta para ele. Dessa forma, você mostra que se interessou por ajudá-lo e isso é algo fundamental para quebrar a barreira entre professor e aluno. Dica 2. Aluno não morde. Pode se aproximar dele numa boa. Deixa claro que você pode se tornar amigo dele, mas que você nunca vai ser um coleguinha. 3. Grito. Nunca. Não perca o controle. Muitas vezes é exatamente isso que alguns alunos estão esperando de você. Outra. Evita tirar um aluno de sala. Você pode estar dando para um cara que não estava afim de assistir a sua aula um grande prêmio. Se precisar mandar um aluno para fora de sala, manda, mas com uma tarefa que ele tenha que te entregar até o momento do sinal bater. Aí, ele é que vai ter que escolher se estuda dentro de sala ou se estuda do lado de fora. Sem contar que quando você simplesmente tira um aluno de sala de aula, você transfere a responsabilidade para a escola. Mas você também transfere a sua autoridade. Você pode estar assinando ali na frente dele que você não tem autoridade nenhuma e que você precisa o tempo todo passar o problema para alguém. 4. Planeje as suas aulas. Mas sempre tenha uma carta na manga, sempre tenha um plano B, um plano C, D, E, F, Z. Sempre esteja pronto para o inesperado. E por último, a 5ª dica. Se uma turma for realmente terrível, se uma turma for muito difícil de lidar, tem uma dica que eu segui várias vezes e que deu muito certo. Uma constituição, um conjunto de regras para a sala de aula com a participação deles. Você vai gastar o tempo de 1 ou 2 aulas inteiras, mas isso vai te ajudar a trabalhar pelo resto do ano, mesmo com a turma mais difícil da sua vida. Porque quando eles participam da elaboração das regras, raramente eles vão contra aquilo que eles mesmos elaboraram. Sem contar que você dá uma senhora aula aos seus alunos sobre o que é a verdadeira democracia. É por isso que eu digo que em poucas profissões a sensibilidade, o feeling para entender o momento certo de agir, o momento certo de empregar uma técnica ou de usar uma palavra, são coisas tão importantes quanto na nossa profissão. Porque cada turma é única, cada turma tem uma característica. E por falar nisso, eu me lembrei agora de uma turma, talvez a turma mais difícil com a qual eu trabalhei até hoje, que era uma turma de 6º ano de ensino fundamental, formada basicamente por alunos em torno de 13 a 15 anos. Garotos e garotas que eram repetentes, birrepetentes, trirrepetentes. Uma turma fechada, difícil de se aproximar. Todos os colegas reclamavam muito dessa turma. Era um grupo pequeno, de menos de 20 alunos, onde só haviam 4 meninas. Todo o restante era de garotos, e garotos muito agitados. Garotos difíceis, violentos, alguns cultuavam o tráfico de drogas. Aí um dia, quando eu estava tentando começar uma aula, eu percebi que eles estavam fazendo uma brincadeira que eles chamam de Brasil. É o seguinte, sempre que um levantava, assim que se sentava, se não falasse bem alto a palavra Brasil, todos os colegas se levantavam de onde estivessem e davam um tapa nas costas dele. E aí nem me perguntem como nem porquê. Eu só pensei, galera, para tudo. Agora quem vai entrar na brincadeira sou eu. Vocês vão se sentar, eu vou começar a dar minha aula e o primeiro que abrir a boca, vocês podem cair dentro, cair matando. As meninas estão fora da brincadeira, hein? Os garotos na hora receberam aquilo de uma forma inesperada para mim. Eles disseram, uau, legal, porra, maneiro, professor, vamos nessa, vamos lá, vamos lá. E aí eu combinei com eles o seguinte, um deles ia marcar no caderno sempre que alguém falasse alguma coisa. Inclusive eu ensinei aquele sistema de contagem que você faz o quadradinho e depois o risquinho. Tá vendo? A gente sempre ensina alguma coisa nova. E aí, nas poucas vezes que alguém abriu a boca para falar alguma coisa durante a minha aula,
Esse aluno ia lá e marcava, para que depois da aula do lado de fora da escola, eles se juntassem e resolvessem lá o problema. Cara, foi a aula mais tranquila que eu dei nessa escola. E o mais importante, ela serviu para que a turma quebrasse aquela parede, aquela barreira que me impedia de me aproximar deles. A partir daí, eu consegui me aproximar dessa galera, eu consegui dar aulas para essa galera de uma forma que nenhum outro colega tinha conseguido. Inclusive, nesse dia aconteceu um negócio engraçado. Enquanto eu estava lá, escrevendo no quadro, todos calados, anotando, passou uma colega, professora de história, e deu aquela olhada para dentro da sala, olhou para mim com a cara assustada, e quando eu cheguei na sala dos professores, a primeira coisa que ela fez foi me abordar, me pegar pelos braços e falar: cara, como você conseguiu aquilo? Aí eu, é óbvio, cheguei para ela e disse: pô, amiga, tenho meus segredos, tenho minhas técnicas. Então, meus queridos, boa sorte e boas aulas para vocês, meus colegas professores, e para vocês, estudantes que me assistem agora. Então foi isso, eu espero que dessa forma eu consiga colaborar um pouco com o trabalho dos meus colegas, espero que dessa forma eu consiga colaborar um pouco em prol da educação nesse país. E se você gostou desse vídeo, vai ali embaixo e marca o joinha. Se não gostou, pode marcar o ruinzinho. Assista aos outros vídeos do canal. Inscreva-se. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção e até mais, gente bem educada.